pessoal. Bom, para a aula de hoje a gente vai falar sobre refração e começar a falar um pouquinho sobre lentes, ok? Então eu vou fazer um resumo sobre refração que a gente já começou a trabalhar na nossa última aula e explicar alguns outros conceitos que são importantes sobre esse tema, tá bom? E tirar qualquer dúvida que possa ter surgido com relação a esse tema, que vai ser um tema que ainda vai cair na nossa avaliação final, já que a gente já trabalhou ele na nossa última aula, tá bom? Então, olha só, pra gente começar, a gente precisa entender o quê? Que a refração é um fenômeno que ocorre sempre que a luz, ela mudar o seu meio de propagação, ok? Então, a gente está trabalhando, por enquanto, com luz, mas a refração a gente vai ver mais pra frente, que ela pode acontecer com qualquer tipo de onda, tá bom? Mas como a gente nesse capítulo está falando especificamente da luz, a gente vai se manter trabalhando nesses aspectos aí que estão relacionados a essa onda. Então, quando a luz ela muda esse meio de propagação, uma consequência que acontece é que ocorre uma alteração na velocidade de propagação dessa luz, tá bom? Então, isso é o que a gente precisa saber sobre refração. A refração vai ocorrer sempre que a luz, né, mudar o meio de propagação dela, e junto com isso, como consequência dessa mudança de meio de propagação, ocorre ali também uma mudança na velocidade. E essa mudança na velocidade, ela pode ou não vir acompanhada de uma mudança na direção de propagação dessa onda, ok? E aí aqui, gente, a gente tem que ter bastante atenção nessa questão de que pode ocorrer essa mudança aí na direção de propagação, ok? Então, vamos entender aqui, olha só, sempre que, vamos falar primeiro do segundo caso que a gente está vendo ali, ó. Sempre que a luz, ela incidir nessa superfície de separação, igual a gente está vendo aqui, olha, a onda está passando do ar para o vidro. Sempre que ela incidir aqui de forma a formar um certo ângulo aqui com a minha superfície de separação, que não seja um ângulo de 90 graus, ou seja, que essa luz não incida de forma perpendicular aqui, ela vai sofrer um desvio na direção de propagação dela. Então, a gente vê aqui, ó, que se essa luz ela continuasse se propagando em linha reta, ela seguiria mais ou menos esse caminho. Mas aí a gente percebe aqui o quê? Que ocorre esse desvio quando ela muda o meio de propagação, ok? E aí, por que eu falei anteriormente que isso pode vir acompanhado com uma mudança na direção de propagação? Porque se essa luz incide aqui, olha, de forma perpendicular à minha superfície de propagação, igual a gente está vendo aqui, ó, nesse caso, olha só, o meu feixe, ele forma um ângulo de 90 graus aqui com a superfície de separação entre o ar e o vidro. Então, nesse caso, a luz, ela vai continuar sofrendo refração, já que ela continua mudando o meio de propagação dela, porém, ela não sofre desvio nessa direção de propagação, ok? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso daqui, ó. A refração é um fenômeno que ocorre quando a onda muda o meio de propagação. Sempre que ela muda o meio de propagação, eu tenho uma alteração na velocidade de propagação dessa luz, e essa mudança no meio pode ocorrer uma mudança na direção de propagação. E aí, gente, um exemplo que a gente consegue observar isso aí no nosso dia a dia é se a gente pegar um copo com água, um copo de vidro, um copo transparente, né? E colocar água nesse objeto, nesse copo, se a gente colocar um lápis ou um objeto ali dentro do copo, a gente vai perceber, vai ter a impressão de que esse copo, de que esse lápis, ele tá quebrado, ele vai ter um desvio ali, ok? E isso acontece justamente porque quando a luz que está sendo refletida por esse lápis dentro da água, quando ela muda a direção de o meio de propagação, né? Quando ela sai da água e passa para o ar para chegar até os nossos olhos, ela vai mudar a direção de propagação dela.
Então a gente vai ter a sensação de que o lápis ele está em uma posição diferente da que ele realmente está. Então quando a gente vê esse lápis dentro da água, a gente não está vendo propriamente dito o lápis, a gente está vendo uma imagem que é formada ali quando a luz atravessa da água para o ar até chegar aos nossos olhos, ok? E aí, uma coisa que a gente também precisa entender é o seguinte, que a luz, ela possui uma velocidade máxima quando ela está se propagando no vácuo, ok? Então, essa velocidade no vácuo vai ser a maior velocidade que a gente tem para qualquer corpo aí se propagando, tá ok? Então, essa velocidade, a gente vai chamar ela de C, ok? Então, sempre que vocês virem a letra C, quando a gente estiver falando sobre ondas sonoras, a gente está falando sobre a velocidade da luz, ok? Que recebe esse nome, essa letrinha. E a velocidade da luz, pessoal, no vácuo, ela vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, ok? Isso aqui, pessoal, a gente vai escrever também como potência de 10, ok? Então, vai aparecer muito para vocês isso daqui como potência de 10, ou seja, a gente pode escrever, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Então, 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, ok? Para passar de quilômetros para metros, a gente vai multiplicar esse número por 1000. Então, por isso aqui a gente tem 3 zeros a mais. E aí, esse número aqui vai ser escrito pra gente aqui como sendo 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ok? Esse valor aqui, pessoal, é o que normalmente vai aparecer para vocês nos exercícios, justamente porque é o valor que a gente tem aqui em unidades do Sistema Internacional, tá bom? Bom, outra característica que a gente tem é que é o seguinte, quando se trata de ondas de luz, a gente tem uma grandeza que a gente chama de índice de refração, ok? O que seria esse índice de refração? O índice de refração, ele vai definir para mim a relação que eu tenho entre a velocidade da luz no vácuo, ok? Aqui não é V, tá? Aqui é C, a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um determinado meio aqui, que a gente vai chamar de V, tá certo? E aí, matematicamente, a gente tem essa relação de que N, que é o meu índice de refração, vai ser igual a C, que é a velocidade da luz no meio, dividido por V, que é a velocidade da luz, C, que é a velocidade da luz no vácuo, e V, que é a velocidade da luz em qualquer meio que seja. Ou seja, gente, o índice de refração vai me falar quantas vezes menor a velocidade da luz vai ser naquele meio X ali que a gente estiver trabalhando, ok? E aí, esse índice de refração, ele aparece pra gente também como sendo chamado de refringência. Então, vai aparecer pra gente assim, um meio que apresenta uma refringência tal. Então, quando aparecer esse nome de refringência, tá se referindo também ao meu índice de refração daquele meio, ok? E aí, como a gente já percebeu, é o seguinte, se um determinado meio ele possui um elevado valor para o índice de refringência, a gente vai dizer que esse meio ele é muito refringente, certo? Se esse meio possuir um baixo valor para o índice de refração, a gente vai falar que esse meio é um meio pouco refringente. Na próxima slide eu coloquei uma tabela e a gente vai comparar alguns valores disso daí. E uma outra coisa que é muito importante, gente, é o seguinte, como a velocidade da luz no vácuo, ela possui valor maior possível, né? A velocidade é o maior no vácuo, então a gente vai ter que o índice de refração para qualquer meio vai ser sempre maior do que 1, porque olha só, se
Se esse valor de C aqui é sempre o meu maior valor possível, eu vou sempre estar dividindo C por um número que é menor do que ele. Então, isso daqui vai ser sempre um valor que é maior do que 1. Ok? Então, é isso que está falando aqui, ó. Que o meu N vai ser sempre maior ou igual a 1, ok? Para o vácuo, a gente tem um índice de refração sendo igual a 1, né? Porque aí a gente estaria dividindo a velocidade da luz no vácuo por ela mesma, então a gente teria o índice de refração sendo igual a 1. E no ar, esse valor, ele é um valor próximo de 1,003. Então, como é um valor que ele é muito próximo de 1, sempre que a gente for fazer exercícios, a gente vai considerar o quê? Que a velocidade da luz no ar é igual à velocidade da luz no vácuo. Ou seja, a gente vai falar que a velocidade da luz no ar vai ser de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ok? Então, para fins de exercício, a gente vai sempre considerar isso daqui. A não ser, né, que em algum exercício, em algum momento, ele cobre realmente para vocês calcularem essa velocidade da luz no ar, ok? Mas, tirando exceções, assim, que o exercício especifique isso, a gente vai considerar esse valor para a velocidade da luz. E aí aqui, gente, olha só, a gente tem alguns materiais com os seus determinados índices de refração. Então, a gente vê aqui que o índice de refração da luz, que o índice de refração para o ar, né, é de aproximadamente 1,03. Na água, passa para 1,33. Para o gelo, 1,31. Então, a gente vai percebendo que cada material, ele vai ter um índice de refração que é diferente. E aí a gente tem aqui desde materiais que são pouquíssimo refringentes, que é o caso do ar, por exemplo. Então, a gente só vai conseguir perceber, por exemplo, esse fenômeno aí da refração quando a luz passa para o ar, quando a gente estiver trabalhando com distâncias muito grandes, ok? Então, a gente normalmente desconsidera esse fenômeno, até meios que possuem índices de refração extremamente altos, que é o caso do diamante. A gente observa aqui que o diamante, olha só, a velocidade dele aqui vai ser quase 2,5 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo, ok? Então, a gente consegue perceber aí que a gente tem materiais diversos com índices de refração bem diferentes aí uns dos outros. E aí aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder resolver, ok? Que é um exemplo de aplicação dessa fórmula aí que fala sobre o índice de refração. O exemplo é o seguinte, olha, a gente tem em um experimento, temos uma placa de vidro que é atravessada por um feixe de luz. Nessa placa de vidro, em especial, a velocidade da luz é de 2,5 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, ele me fala que o V é igual a 2,5 vezes 10 a 8 metros por segundo. Considerando a velocidade da luz no vácuo sendo igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, então C é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Marque a alternativa que corresponde ao índice de refração do vidro nesse experimento. Então, a gente vai ter aqui que ele quer que a gente calcule o valor de N. E aí, então, substituindo na fórmula de que N é igual a C sobre V, a gente tem aqui que N é igual a 3 vezes 10 a 8 dividido por 2,5 vezes 10 a 8. Então, olha só, aqui nesse caso, a gente pode cortar o 10 a 8 com o 10 a 8, certo? Já que esse daqui iria passar lá para cima. Negativo, né? Então, a gente teria aqui uma subtração de potências. E aí, a gente acha que o meu N
vai ser igual a 1,2. E aí, pessoal, aqui a gente tem uma relação que é importante a gente comentar também, para relembrar, porque eu falei isso com vocês na última aula, que o índice de refração de um meio, ele é uma grandeza que a gente fala que é adimensional. O que significa isso, pessoal? Significa que ele não possui unidade de medida, porque a gente está trabalhando aqui como sendo velocidade por velocidade, então isso daqui ficaria, ó, metros por segundo dividido por metros por segundo. Então a gente corta os dois e aí a gente acha aqui o meu n como sendo um valor, um número adimensional, ok? E aí então a resposta correta aqui vai ser a letra C. Ok, pessoal? Então esse exemplo aí foi só pra gente ver que é uma fórmula bem simples, que não tem nenhum mistério assim pra gente poder trabalhar com ela, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora da relação que a gente vai ter aqui desse desvio que a luz sofre, tá certo? Então, olha só, quando a luz ela passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a velocidade dela vai diminuir, ok? Então, nesse caso, por exemplo, aqui que a gente tem um aquário aqui embaixo, então isso daqui é um aquário, ok? Esse aquário cheio de água. Então, quando a luz passa aqui, ó, do ar para o vidro, ela vai sofrer refração e vai sofrer uma diminuição na velocidade que ela tem, na velocidade de propagação dela ali, ok? Agora, e isso faz com que, olha só, quando a gente observa essa figura aqui, a gente vê que esse feixe incidindo aqui de forma oblíqua na minha superfície de separação, ao passar do meio, ao passar para o meio mais refringente, ela vai desviar de forma a se aproximar da reta normal. O que seria, gente, essa reta normal? Essa reta é simplesmente aqui, ó, uma reta, aquela mesma reta que a gente viu em mecânica lá no início do ano, que é uma reta perpendicular à minha superfície de separação, aqui assim, ok? Então, o que a gente observa aqui, pessoal? Que o ângulo que o meu raio faz com essa reta normal, ele vai diminuir. Então, o que a gente tem aqui? Que para esse caso, o meu θ1, meu ângulo 1, vai ser maior do que o meu ângulo 2. Ou seja, a luz ela vai sofrer esse desvio aqui de forma a se aproximar da normal, ok? Já quando essa luz ela passa de um meio que é mais refringente para um meio menos refringente, a velocidade da luz vai aumentar. Então, olha só, nesse caso aqui a gente está observando o que aqui, ó. Primeira coisa, né, que parte dessa luz é refratada, passando para dentro da água, e parte sofre reflexão. Aqui no fundo do vidro, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter reflexão de novo. Então, parte dessa luz vai ser refletida e chegando nesse ponto aqui, ó, ela volta de novo a se propagar no ar. Então, nesse caso aqui, a velocidade dela aumenta e ela vai se afastar da normal. Então, se a gente chamar aqui, ó, de θ3 e aqui de θ4, a gente vai ter o quê? Que o θ3, ele é menor do que o θ4, já que aí, nesse caso, a velocidade da luz está aumentando, né? Quando ela passa da água para o ar, e aí então ela vai sofrer esse desvio de forma a se afastar da minha reta normal, ok? E aí eu coloquei aqui um outro exemplo para a gente trabalhar essa questão aí do raio ele se aproximar ou se afastar da minha normal. O exemplo 2 fala o seguinte: um feixe luminoso constituído de uma luz azul. Então a gente tem um laser azul e um vermelho. Não, a gente tem uma luz aqui que é uma mistura dessas duas cores, para falar a verdade, ok? Então, ó, propagando-se no ar, incide sobre uma superfície de vidro. Sabendo-se que o índice de refração do vidro
para a luz azul, então, N azul é maior do que para a luz vermelha. Então, N azul é maior do que N para a luz vermelha. A figura que melhor representa a refração da luz azul e vermelha é. Então, o que a gente precisa pensar aqui, pessoal? A gente viu que a velocidade está relacionada com o índice de refração, né? Então, a gente tem o seguinte, que N é igual a C sobre V. Então, quanto maior for o N, menor vai ser a velocidade. E como a gente viu aqui que o desvio está relacionado com a velocidade, significa o quê? Que quem tiver menor velocidade, então, quem tiver maior alteração na velocidade, né? Então, quem tiver o meu maior N, vai sofrer um maior desvio. Então, quanto maior for o meu N, maior vai ser o desvio. Certo? Então, a gente vai primeiro aqui pensar agora em cada uma das opções. Olha só, primeira coisa, a gente tem que ver aqui, ó, a minha reta normal. Então, vamos desenhar a reta normal em cada um dos casos. Ok? Para a gente entender o que está acontecendo em cada situação aqui. Minhas retas vão ficar um pouquinho tortas, mas tudo bem. Olha só, então vamos lá, pessoal. A gente viu que quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela vai se aproximar da normal. Então, com isso, olha só, a gente já consegue eliminar aqui, ó, duas possibilidades, certo? Porque nesses dois casos aqui, olha só, aqui a vermelha está se afastando e aqui a azul está se afastando. Então, essas duas já estão erradas, ok? Bom, agora a gente tem aqui a letra A, que a gente também pode cancelar, porque ela não pode ser, porque o que acontece aqui é que o A tá aqui para cada linha normal e isso nunca vai acontecer, ok? E aí a gente tem aqui a letra E e a letra C. O que muda nelas, pessoal, é aqui, olha só, a ordem das duas cores. Então, ele me falou o que, pessoal? Que o índice de refração do azul é maior do que o vermelho. Então, isso significa o quê? Que o azul ele vai sofrer mais desvio do que o vermelho. Então, o que a gente tem? Que a resposta certa vai ser a letra E. Justamente porque, nesse caso aqui, o azul está sofrendo um desvio maior do que o vermelho. Ele está se aproximando da minha normal mais do que o vermelho está aproximando. E esse daqui já tem exatamente o contrário, né? Ele está me falando aqui que o vermelho é quem sofre um maior desvio. Então, olha só, esse exemplo foi só para a gente entender aí essa relação que a gente tem de aproximação e afastamento desse raio de luz, ok? Uma outra aplicação que a gente tem, pessoal, sobre isso daqui, é que esse desvio que a luz sofre na refração, ela influencia na profundidade aparente de um lago, de uma piscina. Então, quando a gente olha para uma piscina de fora da piscina, a gente tem a sensação de que ela é mais rasa do que ela realmente é. Isso acontece porque, olha só, quando a gente olha para a piscina aqui, então olha aqui, a gente vai pensando em um objeto que está aqui no fundo da piscina, ok? Então, olha só, a luz que esse objeto está refletindo, que ele está emitindo aqui, quando chega na superfície de separação aqui entre a piscina, a água, né, e o ar, ela vai sofrer esse desvio se afastando da normal. Então, a gente fala que esses raios de luz, eles vão ser divergentes, ou seja, eles vão se afastar. E aí isso faz com que
o observador que está aqui em cima tenha a sensação de que esses raios de luz estão sendo emitidos por um ponto aqui que está muito mais próximo da minha superfície do que o objeto realmente está. Então, a gente tem essa sensação, né, quando a gente observa a figura, que os raios de luz vindos do objeto ao passar para o ar aumentam de... Quando a gente... Aí a gente vai ter essa sensação, essa impressão de que o objeto está mais próximo da superfície do que ele realmente está. Ok? Então, isso acontece, gente, toda vez que uma pessoa vai observar um objeto ou alguma coisa dentro da água, ok? Então, olha só, se por acaso isso daqui fosse um peixe, digamos assim, o que ia acontecer, pessoal? Se a pessoa mirasse aqui nesse ponto para tentar lançar uma lança ali e acertar o peixe, ela iria errar, ok? Ela teria que fazer isso mirando para um ponto que fosse um pouco mais abaixo do que a gente realmente tem ali do ponto que a gente está observando. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra, ok? Falando só um pouquinho aqui sobre essa questão do que isso acontece também quando a luz ela entra na atmosfera terrestre, ok? Apesar de essa diferença de velocidade aqui ser muito pequena, quando esse desvio acontece em uma distância muito grande, então vamos pensar o seguinte, olha só, a luz está aqui, né, para o vácuo, ela está vindo aqui, se propagando, formando esse certo ângulo. Então, mesmo que o desvio que ela sofra passando para cá seja muito pequenininho, olha só, que ela se desvie muito pouco aqui, quando esse desvio percorre uma distância muito grande, isso vai ser uma coisa aparente. A gente pode pensar nisso justamente em um triângulo, olha só. Se a gente pega aqui, ó, mesmo que esse ângulo seja muito pequenininho, à medida que esse triângulo a gente vai aumentando ele aqui, olha só, a gente percebe que o quê? Que o desvio no final aqui, que aqui a gente vai ter um tamanho muito grande. E isso é o que acontece na nossa atmosfera, ok? Quando a luz vinda de uma estrela ou do Sol, de qualquer objeto que esteja fora da atmosfera terrestre, quando essa luz ela entra na atmosfera terrestre, ela sofre esse desvio, ok? Então, o que acontece? Um objeto que está aqui nesse ponto, por exemplo, quando a gente observa ele aqui da superfície da Terra, a gente vai ter uma posição aparente para ele aqui que é diferente da posição, que é a mesma coisa que acontece, né, lá na água. Só que aqui, em vez da água, a gente tem a atmosfera terrestre sendo responsável por alterar essa velocidade, por fazer essa alteração aí no desvio sofrido pela luz. Tá ok? E aí, gente, com isso a gente encerra essa parte de refração. E aí, vamos falar sobre uma aplicação muito importante que a gente tem para refração, que é o que a gente chama de lentes esféricas. Então, olha só, as lentes esféricas são um dispositivo que tem... Vai ser um pedaço de vidro ou uma gota de água, qualquer coisa desse tipo, que tenha pelo menos uma das faces esféricas. Então, se a gente pegar, por exemplo, um pedaço de vidro que ele é reto aqui assim, a gente não vai estar falando de uma lente, já que nesse caso ele não tem nenhuma das faces esféricas, ok? Então, uma lente vai ser basicamente um pedaço de vidro que tenha uma deformação ali em volta dele, e isso faz com que a luz, ao penetrar aqui, ela sofra uma refração, e é uma refração específica, ok? Que acontece o seguinte, a gente vai ter basicamente dois tipos de lentes, ok? Que são as lentes que a gente chama aqui, ó, de lentes de bordas finas, e as lentes que a gente vai chamar ali
lentes de bordas grossas, ok? E aí a gente vai ver que essas lentes, elas vão ter características um pouco diferentes. Então, ó, aqui a gente tem as lentes de bordas grossas, que vai ser o seguinte, gente, as lentes de bordas finas que a gente tem aqui, o que que acontece? Se a gente observar aqui, olha só, o centro dessa borda, dessa lente, ele é mais grosso do que as extremidades. Em qualquer dos casos, a gente vai ter sempre as bordas aqui mais finas do que o centro da minha lente. E aí, quando eu tenho luz passando aqui por essas lentes, todas as lentes de bordas finas que recebem esses nomes de biconvexa, plano convexa e côncavo convexa vão ser lentes convergentes. Então, da mesma forma que a gente tinha os espelhos convergentes, isso acontece também para a luz. Só que aqui, em vez de eu ter reflexão da luz, eu vou ter esse fenômeno sendo ocorrido por causa da refração dessa luz, ok? E as lentes de bordas grossas, que são essas lentes que a gente chama de bicôncava, plano côncava ou convexo côncava, vão ser lentes divergentes. Ou seja, quando a luz passar por ela, elas vão espalhar essa luz em direções divergentes, ok? Então, a gente vai ter esse espalhamento da luz. E aí, essas lentes podem ser chamadas de bicôncavas, plano-côncavas e convexo-côncavas, ok? E aí, o nome, pessoal, vem aqui justamente das faces dessas lentes, né? Então, ó, a biconvexa vai ter os dois lados dela como sendo convexas. A plano convexa vai ter um lado plano e o outro lado convexo. E a côncavo convexa vai ter um lado côncavo e o outro lado convexo, ok? E aí, então, cada uma delas tem as suas características. E aí, essas características mais específicas para cada uma das lentes, a gente vê na nossa próxima aula, tá bom? Então, tchauzinho para vocês, pessoal. Eu deixei mais alguns exemplos aqui com as respostas marcadinhas para vocês darem uma olhada, tá? Então, eu vou postar esse material para vocês. E aí, vocês deem uma olhada nesses exemplos aqui. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vê aí depois as dúvidas que vocês tiveram, tá ok? Então, tchauzinho pra vocês, pessoal, e até a próxima aula.